Tá. A pergunta é o seguinte: se eu colocasse o biólogo Henrique ou o Alessandro Oliveira, quando nascesse bebê, para crescer isolado da sociedade humana, algum dos dois ia desenvolver a fala? Eles iam conseguir falar? Essa é a pergunta. Eu quero que eles respondam, a pergunta é aos dois, tá? Eu quero que eles respondam se eles conseguiriam desenvolver a fala, certo? E a partir dessa pergunta, a gente vai começar uma retórica sobre o porquê que é impossível do ser humano desenvolver isso. Ou então eles me falam se eles conseguiriam desenvolver a fala sem contato com o pai e mãe. Se o pai e a mãe os alimentasse, cuidasse, mas não conversasse com eles. Isso já foi feito no mundo, depois eu falo quem foi que fez isso, e eu queria saber deles a possibilidade deles desenvolver a fala humana. Posso responder? Pronto, 1 minuto, vamos lá. Quem vai responder primeiro, Henrique? Henrique, você vai ter 3 minutos para fazer a sua resposta. Vamos lá. Deixa eu... 1, 2, 3, valendo. Ah, não, calma aí. Deixa eu só botar você na imagem aqui rapidinho. Chegou o amigo do Juca aqui, ó. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Milton. Desculpe o atraso aí, que eu estava terminando o serviço aqui e passou um pouco do horário. Não tem problema. Vamos lá. Henrique, vai lá, você vai ter 3 minutos. 1, 2, 3, valendo. Então, a fala, ela é característica, ela é um comportamento inato de organismos. Hoje a gente tem ideia de que vários organismos conseguem se comunicar e a gente pode chamar isso de fala de certa forma em termos etológicos, e quem está falando aqui é um etólogo, porque além de zoólogo, eu sou etólogo. Então, só para deixar claro, macacos de vários grupos possuem comunicações, grunhidos diferenciados para o que vem de cima, para o que vem de baixo, como uma águia ou como uma cobra. É claro que isso é algo muito rudimentar e é claro que isso não dá muitas falas para ele, mas é o suficiente para ele sobreviver. Um gorila, como a Coco, é um grande exemplo, que conseguia falar na linguagem surdo-mudo, inclusive se comunicar com a gente. Eu, particularmente, treino cachorro de vez em quando, e o Antônio já teve a oportunidade de conhecer uma cadela que eu tinha, que eu amava muito, infelizmente morreu, a Devasca, mas que ela obedecia determinados comandos, e isso era uma comunicação de fala, onde eu sabia o que ela queria e ela sabia o que eu queria. Aliás, os cães acompanham os seres humanos e conseguem, através das expressões, se comunicar um com o outro. Não é à toa que a gente caça com os cães até hoje, com as nossas comunicações. É óbvio que você não pode falar que isso é uma fala de garganta saindo, etc., mas é uma espécie de comunicação. E sim, uma criança que nunca tenha tido contato com ser humano nenhum, ela também vai ter fala, ela também vai emitir comunicados, e se, por exemplo, ela fosse criada por robôs ou algo parecido, ela sim emitiria um som para algo que ela quisesse, ela sim emitiria um som quando ela sentisse dor, ela sim emitiria um som quando ela precisasse de algo, gostasse de algo, sentisse prazer a algo, e ela teria as próprias definições, porque isso faz parte do genoma, isso faz parte do comportamento inato. Mas é óbvio que nós, humanos, para aprimorarmos a fala, precisamos de outros humanos para termos a comunicação. Mas, sim, é fato que a fala é inata ao ser humano. Ponto. Isso está mais que explicado biologicamente. Acho que eu nem preciso falar mais do que isso. Se o Alessandro quiser do tempo aí falar mais alguma coisa, por favor. Então, ok, deixa eu parar aqui. Alessandro, você tem um pouco mais aí de 40 segundos, tá? Tá bom. Então, posso começar? Não, calma aí, rapidinho. Deixa eu só mover sua tela para cá. 1, 2, 3 e vai. Bom, então, só corroborando com o que o Henrique falou, né? Eu acho que o ponto que o Juca quer colocar é o seguinte, né? Bom, se é possível uma pessoa ser ensinada, se ela não for ensinada, se ela consegue falar. Então, porque o que ele quer remeter é quem ensinou o primeiro ser humano, né, a falar. Mas essa pergunta é uma pergunta que ela não tem sentido, porque nós estamos falando de um processo de evolução de alguns milhares de anos e que ocorreu num contexto de populações, né? Então, a gente não está tratando de indivíduos isolados no ambiente natural. Né? Então, conforme o Henrique já explicou, essa evolução da linguagem, né, da forma de se expressar, da fala, ela foi possível ocorrer diante desse contexto. Tá? Então, por isso que não faz sentido. Tempo. Deixa eu passar aqui agora para o Juca. Ô, Juca, eu passo para você ou para o seu amigo?
eu preciso do tempo para responder a um e a outro, tá? Não, Certo? essa é a tréplica, né? Tá, É, mas calma até aí. eu tenho que responder. Ah, não, essa é os a dois. réplica, é a réplica. A gente tem a Eu tréplica. respondi, Juca. os dois me responderam, então eu preciso responder um, aí quando terminar o tempo de um, eu respondo o outro, aí termina, aí começa de novo. Mas, Juca, você quer que coloque o seu amigo para responder ou você vai fazer todo o tempo? Não, eu vou responder, aí meu amigo entra, chegou agora, aí na próxima ele já entra aqui no, Tá, no então debate. no próximo Eu vou responder bloco ele ele entrou entra no agora e debate. tá Beleza. voando. Então, vou Então vamos responder. lá, 3 minutos para você. Para responder o de chapéu, que eu não memorizei os nomes de todo mundo, tá? Henrique. O Henrique, tá? O biólogo Henrique, respondeu o Henrique. Olha só. O bebê humano é uma das criaturas mais frágeis que existe. Quando ele nasce, ele precisa ser cuidado, ele é sensível, ele pode morrer, esses ossos da cabeça aqui não emenda, ele não sente cheiro, gosto, não vê, não escuta direito, tá? Os ossos são moles, tem que ser cuidado. Quer dizer, a evolução, quando um bezerro nasce, ele em poucos minutos se põe de pé, já tem que cavalgar uma zebra, um camelo, uma girafa, rapidamente tem que se pôr de pé, já tem os ossos, os tendões estão tudo fortes para fazer isso, certo? E está sempre com a manada para aprender a falar e se proteger. Se a evolução realmente existe, como se diz, uma criança ela tem um tempo para aprender a fala. Se ela não aprender, mesmo que os órgãos tenham se desenvolvido, ela não vai conseguir falar. Ela vai emitir grunhidos, como o biólogo falou. Tudo bem, grunhidos é uma coisa, mas não é uma fala, certo? Especificada, complexa. A criança humana tem que ser ensinada, e isso leva tempo. Esse papo de evolução, como o primeiro hominídeo conseguiu por si só, já que ele foi a primeira criança evoluída, desenvolver toda uma complexidade de uma fala e passar adiante. E aquele papo de que vários evoluíram ao mesmo tempo e foi guardando isso e passando as gerações futuras, isso não rola. Não funciona desse jeito, certo? Tem crianças que foram adotadas por animais, tanto na França como na Índia, que quando foram tentar inserir essas crianças na sociedade, tentar ensinar a fala humana, eles não conseguiram aprender. Aprenderam poucas coisas e sempre tiveram a mentalidade de uma criança de 5 ou 6 anos de idade. Não desenvolveram, morreram sem conseguir ser incluída na sociedade como se deveria. Então, há um tempo para se aprender a fala. Se não se aprender essa fala corretamente, e é com pai e mãe. Então, dizer que a complexidade da linguagem que existe no mundo todo vem ao acaso é muito cômodo. É só falar, os outros não pesquisam, não vai entender nada sobre isso, e pronto. É dar aquela carteirada, ó, é assim, pronto, ninguém questiona. Tem que se questionar isso. O bebê humano é muito frágil. Ele aprende a linguagem porque o pai e a mãe já sabem essa linguagem. Que a Bíblia diz é que Deus vinha, falava com Adão e Eva. Acabou os meus 3 minutos ou tá tudo junto? Não, tem tempo ainda. Tá. Então, Deus vinha e ensinou Adão e Eva, tá? E a mudança das línguas houve na Torre de Babel, quando a Torre de Babel, ao desafiar o Criador, ele mudou a língua e cada povo tentou preservar o que se sabia. Agora, dizer que isso vem ao acaso, de que o primeiro bebê evoluiu e aprendeu uma linguagem, guardou para ensinar o próximo. Tempo. Haja fé. Show. Agora a gente vai para a última parte, que é os 2 minutos para a tréplica. Henrique, é você ou o Alessandro? Então, eu acho que... Mas eu usei os meus 6 minutos ou só usei 3? Que 6 minutos? Eles usaram 3 minutos. Não foi 2 pessoas que me responderam, eu teria que responder outro rapaz também. A gente dividiu o tempo na resposta. Eles dividiram, se você quiser dar mais 3 então minutos tá para eles, não tem problema não, mas vamos lá. Não é isso. É porque eu pensei que eles não tinham dividido, então eu queria, porque ele também falou de uma múmia, mas tudo bem, tá de boa. Ok, vamos lá. Ô Henrique, é você ou o Alessandro que vai fazer os 2 minutos? Eu posso começar e se sobrar tempo o Alessandro ele entra, porque é uma coisa muito simples de responder, né? Tá ok, vamos lá. Zerar aqui, 1, 2, 3, valendo 2 minutos. Então, ele claramente está confundindo linguagem com fala, que são coisas muito diferentes. Inclusive, a própria palavra mãe, que não rima com nada na língua portuguesa, e é muito semelhante em várias línguas, mãe, a própria palavra mãe, muito provavelmente, vem de mamar, o ato de mamar. Bebês sentem, sim, gosto, sentem cheiro, tá? Sabem quando o troço é amargo, quando não é. Vários testes já mostram quando é amargo o bebê não gosta. Então, isso aí, balela, não tem nada a ver com o que você está falando. Segundo,
Fala é uma coisa, linguagem é outra. A fala ela é inata do ser humano. Todo ser humano sabe falar. Esse papo que você colocou aí, de que o criança foi criado por lobo, não sei o que lá, e não se adaptou à sociedade. Cara, primeiro, que casos que você teve, desses casos aí que você está falando, era lá uma menina que foi criada com um cachorro e a menina tinha problemas mentais. Essa história do Mowgli, ela não existe na vida real, tá? A história do Tarzan é a história do Tarzan, tá bom? Você não tem prova de nada que você está falando aí. Você está tirando um monte de outras coisas. E confundindo fala com linguagem. A linguagem a gente vê que varia. No próprio Brasil varia, variou na Europa. Isso é documentado a variação da linguagem. Não precisa de nada de Torre de Babel. Alessandro, se quiser complementar. Beleza, parei o tempo, deixa eu passar aqui pro Alessandro. Rapaz, se combinasse, hein, cara, 40 segundos de novo. Vai lá, 1, 2, 3, valendo, Alessandro. Bom, não só mesmo para complementar aí a fala do Henrique, então também um ponto que eu percebo na fala do Juca e pessoal que nega a evolução é que eles têm um entendimento errado, né? Eles sempre trazem assim a ideia e a discussão para o nível de indivíduos, né? Você pega o exemplo, uma pessoa, um bebê que não é submetido a essa situação, né? De uma mãe e o pai ensinar. Mas a evolução a gente não deve trazer para esse olhar, a gente deve trazer para um olhar em nível de populações. Tá? Então,